Olá a todos, o nosso querido bem-vindo a você que está aqui em mais uma aula e estamos felizes com a tua presença aqui, mesmo que seja à distância. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e a oportunidade grandiosa ainda de estarmos hoje estudando a sua palavra. E nós vamos seguir com mais uma lição. Espero que você tenha orado em sua casa, espero que você tenha pedido ao Senhor para que Ele nos ajude, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. E através da sua palavra, Ele pode promover uma grande fé em nossos corações e mudar toda a nossa história. Então espero que você tenha orado a Ele. Hoje nós vamos seguir mais uma lição da nossa série. Nós estamos na lição 69 e hoje nós leremos sobre a serpente de bronze. Eu acho que essa leitura pode até ser bem conhecida a você, mas sempre é maravilhoso escutarmos mais uma vez a palavra do Senhor, porque Ele sempre tem uma mensagem nesse momento que Ele anuncia para cada um de nós. E tem uma questão hoje no nosso título que é como eu posso ser salvo, e através dessa lição nós vamos estudar a respeito. Então nós leremos no livro de Números. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Nós leremos alguns versículos durante a aula e espero que você acompanhe seguindo a leitura. Nós leremos a partir do versículo 4, seguiremos até o versículo 9, depois nós pularemos para o livro de João. Então diz assim: depois que o povo estava andando no deserto e resistiram ao Senhor, como a lição passada, eles ainda resistem aos mandamentos do Senhor e eles têm agora que dar a volta no caminho e se afastar do objetivo da terra prometida. E aqui eles se encontram neste momento e a Bíblia diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. E o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Agora nós seguimos para o livro de João e nós leremos o versículo 14. No capítulo 3 nós leremos o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos por essas duas leituras a ligação, né? A respeito de Cristo, a respeito da salvação e a respeito daquele momento que o povo de Israel murmurou e eles experimentaram de uma correção do Senhor, e o Senhor proveu um caminho de cura, de salvação. Então nós sabemos quem é este povo, né? Este é o povo escolhido do Senhor. E nós vemos que foi o Senhor que escolheu. O Senhor se aproximou desse povo. E o que Ele fez? Ele chamou servos seus para proclamar, para falar sobre as coisas que Ele pretendia fazer. E essas coisas que o Senhor enviava, as ordens, as ordenanças, era para mostrar quem Ele era e qual era o seu propósito. O propósito da vida, de nos criar. O propósito real de coisas eternas que nunca acabam. Então nós vemos que o Senhor se aproxima desse povo. E ali no meio deles, Ele também fez muitos milagres.
Ele cuidou desse povo. Realmente Ele dava o necessário a eles. E algo que nenhum Deus, esses deuses que não existem, claro, não podiam fazer. Não seguiam a esse povo. Não seguiam o seu próprio povo, no caso. O Senhor estava ali com uma nuvem de fogo à noite para aquecer o seu povo, mandando alimento quando eles tinham fome. Era um Senhor de perto. E nós vemos que para nós hoje, só o fato de você estar aqui ouvindo essa aula, mesmo que distante em tua casa, é uma forma do Senhor se aproximar de nós. E Ele envia um servo, Ele envia a sua palavra. E isso Ele nos faz entender sobre quem Ele é. E que a sua vontade é mais importante do que tudo. E que tudo que Ele faz é bom e agradável. Ele quer mostrar o seu poder, Ele quer mostrar que Ele é um Deus bondoso, de amor. E que também Ele é um Deus justo. E outra coisa que o Senhor quer fazer, revelar algo muito grandioso que nós com esses olhos não podemos ver. Por isso Ele precisa se aproximar de nós. Ele precisa revelar. Ele precisa ordenar e cumprir, fazer. É algo dos céus a nós. Bem, nós vemos que a questão principal que o Senhor queria mostrar a eles, também Ele quer mostrar a nós hoje. A questão do olhar. Ali no deserto eles precisavam olhar. E o que é o olhar? O que é olhar ao Senhor e a sua obra? Coisas que no dia a dia, infelizmente, nós quase não pensamos. Nós olhamos para o mundo, os seres humanos, eles estão preocupados com aqui, o agora, a carreira, o prazer, os seus desejos serem cumpridos, saciados, como nós queremos e nos ocupamos com isso. Quanto tempo você gasta estudando, gastando tempo para as coisas aqui da terra? Quanto tempo nós gastamos para olhar ao Senhor? E o que Ele quer nos mostrar? Ele quer mostrar coisas que não vemos no dia a dia. E uma delas é a nossa rebelião. Como somos rebeldes. E rebelião é ter um prazer em destruir aquilo que não temos. Isso é terrível, não é? E como pode também nós termos prazer no pecado? Nós nos alegramos sim com o pecado algumas vezes. Isso é triste, sabe? Incomodar alguém, porque nós temos prazer em irritar e ficar felizes, saciados com isso. Enquanto não falarmos, botarmos para fora, a gente, não estou me sentindo bem. Em ferir alguém. E quanto a amar ao nosso próximo, coisas que não vemos, que sejam boas, nós não conseguimos ver a questão da nossa própria humilhação. Quando o Senhor clareia as coisas e nós vemos que realmente nós somos pecadores, como falhamos, como erramos, como não olhamos e nem damos nada a esse grandioso Criador de toda a existência, o dono do deserto, do Egito, de todos os egípcios, o dono da terra prometida e o Criador dela. E que Ele é o Senhor da justiça e que Ele, por sua bondade, pune o pecado, pune tudo aquilo que é injusto. Ele é justo e que bondoso dele punir, dele não permitir. Isso é bondade do Senhor para todos que existem nele, para todos que existem nele. E que quão bom é podermos ver também coisas que não conseguimos sem Ele, a respeito do arrependimento e a fé, e o único meio de salvação que Ele proveu para nós. Será que nós realmente vemos? Será que nós chamamos as coisas boas realmente de boas, as do Senhor? Ou se não gostamos das ordenanças do Senhor? Qual que é o propósito do Senhor, então? Nós lemos ali em Números que o povo murmura contra Deus. E eles reclamam de forma assim absurda, de falar, nossa, nós estamos cansados desse pão, estamos enojados, nós não queremos, rejeitamos esse pão tão vil. Cuidado do Senhor, ser chamado de vil, rejeitando o servo e a vontade do Senhor, enviando o Senhor, rejeitando o Senhor e mandando ele para longe. Será que, você pode estar pensando, será que o Senhor realmente era um Deus assim? É um Deus ruim? Por quê? Porque nós lemos que Ele envia serpente ardente. Ele tira sua mão de proteção
e ele envia serpentes ardentes. Mas o que será que o Senhor estava fazendo com este povo? O que será? Como o Senhor trata também conosco? Vamos ler em Deuteronômio, nós leremos no capítulo 8, a partir do versículo 12 até o versículo 16, e nós encontraremos a resposta. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no fim te fazer bem. Que maravilhoso! O Senhor revela coisas preciosas em sua palavra. Nós chamamos muitas coisas difíceis que passamos de coisas ruins, de más. Ainda mais quando são coisas que devemos passar e responder de forma correta a Deus ao passarmos pelas dificuldades. Não devolver no pecado ou ficar insatisfeitos, enojados da vontade de Deus em nossas vidas. E tudo que Ele faz realmente é para o nosso bem. O fim, o propósito é maravilhoso. Se soubéssemos agradecer por todas as coisas que Ele nos dá para nos afastar de algo terrível que temos dentro de nós. E a respeito disso nós vamos falar um pouco. O que temos a respeito? O que temos de tão ruim dentro de nós? O que será? Bem, nós vamos falar a respeito de algo que nessa lição é uma ação que foi exigida de Deus para o povo. O Senhor disse que eles deveriam olhar a serpente para poder ser salvos. E o que é a visão? O que é o ver? O que é o olhar? Nós temos o olho, que é uma ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu para capturar as imagens. Para que lá em nosso cérebro, dentro de nós, com tudo que nós somos, possa codificar o que vemos. E assim, com todas as informações, teremos o que é de cada coisa. Mas o que seria se nós buscássemos várias coisas para colocar dentro de um quarto em trevas, escuro? O que você veria dessas coisas? Nós temos trevas dentro de nós. E o que significa trevas? Por conta do pecado. Quer dizer que tudo que olhamos na existência, nós transformamos em pecado, em mentira. E nós podemos ver isso de forma muito prática. Por exemplo, nós crescemos, olhamos os brinquedos, olhamos os passeios, os lugares para passear, e nós desejamos. Para quê? Para nós, para nossa alegria, para o meu prazer. Nós olhamos todas as oportunidades que temos na vida, no estudo, no trabalho, para nos destacar, para ser importante para mim, prazeroso para mim. E todas as coisas criadas, elas provam que Deus é poderoso e criador delas, para que nós possamos glorificar a Ele e nos alegrarmos com tudo que Ele fez e rendermos graças a Ele. Mas o que fazemos? Nós guardamos nesse lugar de trevas. Nós sabemos que o olho não consegue capturar se estivermos em trevas, certo? Que veremos apenas escuridão. Não veremos o volume, a forma, as cores. Nós precisamos exatamente da luz que clareia e nos mostra toda a verdade. Como podemos ver se estamos em trevas? Aquele povo, se eu te perguntar, eles eram cegos? Tinham deficiência visual? Não. Eles enxergavam bem, eles estavam vendo os milagres. Eles andaram no Mar Vermelho. Eles viram a mão poderosa do Senhor afastando os soldados egípcios e eliminando-os. Eles viram a justiça de Deus quando Moisés e Arão feriram a rocha de forma errada, desobedecendo ao Senhor, e Arão parte. Eles viram a justiça.
Mas por que eles não se rendiam ao Senhor em obediência e graça, dando louvor pelo seu cuidado? Porque o Senhor manda rodear pela sua própria desobediência, pegar um caminho mais distante. E eles, não, vamos confiar no Senhor. Ele tem grandes coisas para nós. Ele tratará com o meu coração e mostrar coisas do céu. Eu vou me submeter. Imagina, eles estavam murmurando. Não importa onde eles estivessem sendo cegos, não importa o lugar onde você está. Todo lugar é igual para você. Todo lugar. Para eles, sempre eles estavam em murmuração, rejeitando, falando mal das coisas do Senhor. Que triste, não é? Saber que nós mesmos somos assim. Se eles estavam no Egito reclamando, orando, clamando ao Senhor para que os tirassem de lá. E quando saem, estão reclamando no caminho. E quando bebem, depois de beber e passou, estão com fome. Não é pão, eu quero carne. Sempre reclamando. Nós nunca estamos satisfeitos. O pecado é algo que sempre está ali nos corroendo e nunca está satisfeito. Faz a gente se degradar nas nossas próprias imaginações. Imaginando coisas que quando corremos e desejamos e praticamos, ali acaba o prazer. O prazer ficou na imaginação, porque quando temos gosto do pecado, ele é amargo. E reclamamos novamente. Estamos nesse ciclo sem fim de ingratidão. E nunca vemos que a mão do Senhor é graciosa. Que coisa terrível. E esse povo reclamando desse Deus grandioso. E o que acontece? Eles colocam a culpa em Deus. Isso é algo terrível. Quando reclamamos e não vemos a ação do Senhor, facilmente estaremos diante dele para colocar a culpa nele. Nós não podemos ver ao Senhor sozinho. Nós não podemos nos render e amar a sua palavra sozinhos. Nascemos pecadores. Nascemos cegos, escravos do pecado. Mas o Senhor é tão bondoso que Ele permite todas as coisas para nos mostrar que é Ele que faz todas as coisas e que Ele é um Deus misericordioso. E eu vou pedir para você agora abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós leremos no versículo 13, leremos o 14 e o 15. Nós leremos, o 14 e o 15, que diz assim: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Esse povo, nós fugimos do Senhor, fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos ouvidos, fugimos da vontade de Deus, fazemos o que nós queremos, mas o Senhor é quem nos converte e nos cura do pecado. Que Deus bondoso! Como você quer estar diante desse Deus, distante ou perto? O que Ele representa para você hoje? O Senhor, Criador de todas as coisas de nossa vida. E qual foi o resultado? E qual é o resultado se ainda continuarmos assim? O povo sentiu a justiça do Senhor porque Ele permitiu. Tira sua mão protetora e manda serpentes ardentes. E ali o povo é picado. E a Bíblia diz que muitos ali morreram. Israel estava pagando sobre seus próprios erros. E ainda a misericórdia do Senhor. A misericórdia é enviar uma cura. Ele podia eliminar todas as serpentes ali facilmente. Era Ele que estava guardando de todos os animais peçonhentos ali naquele deserto, mortíferos. E eles estavam ali sendo picados. E uma serpente ardente, a Bíblia nos diz. Isso era uma picada mortífera. E ardente por conta que essa espécie de serpente, ela produzia uma queimação absurda. E eles sofreriam até a morte. E agora, o que eles deveriam fazer? O pecado vai nos levar à morte, ao fogo ardente para a eternidade.
E o que nós devemos fazer? O que eles fizeram? Eles foram ao servo do Senhor para que ele pudesse orar ao Senhor. Foram clamar ao Senhor. A oração é um meio de clamarmos ao Senhor. Quando foi a última vez que você realmente orou ao Senhor? Por sentir-se pecador diante dele. Por ver quanto nós reclamamos nas ações, nos pensamentos, nos nossos atos, mesmo que falamos que cremos nele, como praticamos? Quais são verdadeiramente os desejos do meu coração? Estão voltados para mim? Será que eu tenho orado a ele? Só o Senhor poderia tirar aquela serpente, só o Senhor podia tirar o veneno. Era ele que estava protegendo esse povo mau. E ali o Senhor pede para Moisés que Moisés faça uma serpente de bronze. Não para ser adorada, não porque ela tinha poder, mas ali seria o meio de cura, era um sinal. E ali todo aquele que em pleno, total desespero, sentindo uma dor e tendo que lidar com a sua própria consciência naquele momento, sabendo que o que fez antes, a respeito de Deus, aquele que livrou do Egito, ele teria que levantar a sua cabeça e olhar para o meio de cura, uma serpente em uma haste bem longa erguida para cima. E ali eles seriam salvos da ação do veneno da serpente. E não foi assim que o Salvador, o Senhor, o único Filho amado de Deus, veio a morrer por pecadores que ofenderam a Ele. Como nós podemos ser salvos ouvindo e vendo essa lição a nós? É a respeito do olhar, é a respeito de como o nosso olhar está em trevas. A salvação hoje é da mesma maneira. O Senhor não pede coisas difíceis para nós, porque nós não podemos fazer nada por conta do pecado. Tudo o que fazemos é rejeitado do Senhor, por conta da mancha do pecado. Não tem cheiro agradável as nossas ações ao Senhor. Sem Cristo, estamos longe do Senhor. Então Ele pede um olhar. E é algo que Ele faz dentro de nós, se aproximando de nós, nos restringindo de nós mesmos, mostrando a sua justiça. E Ele vem mostrando o nosso pecado. E o que falhamos e como erramos. Muitas vezes pensamos, nossa, que difícil passar por tudo isso. Nada me faz bem nessa terra e me sinto mal. E não me parece isso bom. Não me parece ser bom de Deus. Nós reclamamos. E se o Senhor prover que nós possamos ver o mal que nós buscamos e sentirmos Ele, que bênção será sabermos a verdade, sabermos como somos. Pensa você doente, muito doente, severamente doente, com algum órgão, assim, com uma debilidade, morto. Você vai ao médico desesperado. O que você prefere? Que esse médico minta você? Sabendo que existe uma cura para a sua doença? Você prefere sofrer ao ouvir que você tem uma doença mortal, mas que existe um remédio, uma cura? Pensemos melhor sobre como vemos o agir do Senhor. A Bíblia diz que chamamos de mal aquilo que é bem e bem de mal. Somos nós que não sabemos olhar e estragamos por conta do pecado essas trevas. E é triste saber que nós merecemos sim o mal que buscamos. E ver também que nós só temos prazer no pecado porque nós usamos a bondade de Deus para pecar. Isso é terrível, não é? Isso é muito terrível. Nós usamos a graça do Senhor para pecar contra Ele. E assim temos prazer. Mas isso um dia terá fim a cada um de nós. Deus não mais dará graça comum para pecarmos contra Ele.
E a verdade é a luz, e a luz ilumina as trevas. E essa verdade foi erguida, esse Senhor foi erguido para homens, mulheres, meninos e meninas pecadores. Em Deus a bondade, a alegria, a paz, a certeza, a perdão. Um simples olhar. Cristo fez tudo que nós não poderíamos fazer jamais. Sacrifício aceito por Deus, o santo, o precioso, tomando forma de pecado, tomando o veneno do pecado sobre si, a eternidade de castigo de cada um de seus filhos, aqueles que vão olhar a Ele e vão olhar para os seus próprios pecados e vão ver quanta honra há em sermos humilhados por esse grandioso Deus. E Ele nos trará um arrependimento genuíno. Saberemos que ofendemos a Ele. Nós não fugiremos da sua presença, nós nos agarraremos em seus pés. Nós olharemos a sua palavra e creremos nela. E ela será poder para nos transformar, nos santificar e moldar a nossa vida, dando um rumo. Aí sim nós olharemos a terra prometida, ao Senhor desta terra. Muitos ali morreram sem olhar. Simplesmente morreram por não obedecer a Deus no chamado para olhar o sacrifício de Cristo. Ele foi castigado em nosso lugar. Nós devemos murmurar, reclamar das providências do Senhor, mesmo aquelas com gosto amargo que nos aproxima dele. Se não aproxima, ore para que as coisas difíceis sejam para te quebrantar, para nos humedecer diante da presença dele. Nós não somos nada. Ele é o grande eu sou. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. No capítulo 10, no versículo 9 e 10 diz assim: e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Em João 3,19 nós lemos: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não seja o povo que mesmo ao ouvir e ver, nós estamos vivos pela sua graça, pelo seu amor e misericórdia, pela obra, para que vejamos a obra do seu Filho. Não seja, obedeça, busque-o para obedecê-lo. Ore e clame ao Senhor com toda a sua força, e Ele dirá algo maravilhoso para mim, para você, para todos que o buscam. Em Isaías 45:22, Ele diz assim para mim e para você: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há salvação se não for em Cristo Jesus. E Ele nos deu um caminho seguro. Ele nos deu um caminho de total segurança, porque Cristo cumpriu todos os deveres que nós deveríamos cumprir. Leremos a última passagem agora no livro de Hebreus. Abra a sua Bíblia no versículo 12. Pode pausar o vídeo se você tiver um pouco mais de dificuldade para encontrar. E leia. No versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olhando para o Senhor Jesus, aquele que viu o meu pecado, colocou de lado e suportou em meu lugar todas as ofensas que eu fiz contra Ele, todas as murmurações, todos os pecados de incredulidade, me perdoando
para que possamos ter vida, e esta vida com ânimo, com uma alegria, louvando a Ele para a eternidade. Que você possa orar neste momento. Desligue o vídeo, aproveite agora. O Senhor está falando com cada um de nós. Se incline a Ele, não somente com seu corpo, mas com seu coração. Coloque seus olhos da sua alma em Cristo e este crucificado. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 35. Amém.